semana, ao estar lendo algumas notícias através das redes sociais, eu comecei a perceber as palavras dos nossos líderes atuais. E é incrível como que através desses líderes a gente percebe que a cada dia que passa o bom uso das palavras estão ficando cada vez mais difíceis a gente ver nos lábios dessas pessoas. E muitas delas estão tendo problemas, e os países estão tendo problemas pela falta de equilíbrio, pela falta de harmonia, pela falta de respeito, pela falta de ética. E eu me lembrei de um momento importantíssimo na história do Brasil, 1985. Eu estava já no meu segundo ano de ministério, no IAP, Instituto Adventista Paranaense, aqui pertinho de Maringá. E pela manhã, quando cheguei ao colégio para dar aulas, a notícia era que não teríamos aula naquele dia. E as notícias estavam chegando de todos os lados, anunciando a morte de Tancredo Neves. E eu corri na biblioteca, e nós não tínhamos televisões assim espalhadas pelo colégio como hoje temos lá em qualquer lugar. E eu fui à biblioteca para dar uma olhada nos jornais, e um jornal noticiava assim: Tancredo Neves morreu. E no outro dia a gente acompanhou todo o processo daí através da mídia. E no outro dia a Folha de São Paulo dizia o seguinte: 2 milhões de pessoas choram Tancredo na rua. E havia uma foto de milhares de pessoas na Avenida Paulista seguindo atrás do corpo desse homem, o corpo de bombeiros que o levava até o cemitério. E eles diziam: 2 milhões de pessoas seguiram a pé o corpo de Tancredo Neves. E eu me lembro que, ao ler o texto, a pessoa escreveu o seguinte ali na Folha de São Paulo: o que levou milhões de pessoas a chorarem a morte desse homem? E ele mesmo respondia dizendo o seguinte: eram as suas palavras. Ao estar fazendo essa comparação e ao estar lendo o presidente americano se posicionando em algumas coisas nesses últimos dias e desde quando ele assumiu a presidência, ao estar ouvindo outros líderes e os problemas nossos aqui, dos políticos, os problemas sociais que estamos enfrentando, e um diz que dali, um fala daqui, eu não disse isso aqui, eu disse aquilo lá, uma gravação daqui, uma gravação de lá, coisas que são muitas vezes aberrações para nós. Eu escolhi como tema dessa noite, para a gente meditar em poucos minutos, o bom uso da palavra. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo em Provérbios, no capítulo 18, verso 21. É interessante como a palavra do nosso Senhor nos ensina como usarmos a palavra. E aqui no verso 21 de Provérbios 18, a Bíblia diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Eu acho incrível esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. Vejam a amplitude do poder da palavra. Salomão, ele até brinca com as palavras, diz assim: olha, o que você vê demais da antítese da vida, da contrafação da vida à morte, o poder da língua direciona a minha vida, ou para a vida ou para a morte. Sabem, há alguns anos visitou em São Paulo o filósofo chinês Lin Yuntang. E ele foi entrevistado e perguntaram para ele o seguinte: qual a mais poderosa das armas? E esse filósofo disse o seguinte: olha, a mais poderosa das armas, sem dúvida nenhuma, é a palavra, é a voz. Você já pensou no cuidado que devemos ter em manuseá-la? O cuidado que nós devemos ter com as nossas palavras. É interessante que Deus nos deu as palavras, Deus nos deu a voz, Deus nos deu a língua, para que você e eu pudéssemos ser bênçãos às pessoas que estão ao nosso redor. Para que através desse dom, através desse presente do Senhor, nós pudéssemos edificar, nós pudéssemos
auxiliar, nós pudéssemos ser uma bênção para as pessoas que estão vivendo ao nosso redor. Eu queria que você pensasse um pouquinho no dia que está se findando. E você pensasse um pouquinho sobre as nossas palavras, os nossos diálogos desta quarta-feira, dia 8 de novembro. As minhas palavras, as suas palavras foram palavras de edificação? As pessoas que estiveram ao nosso redor, independente de se eu estava ansioso, se eu estava preocupado, se eu estava nervoso, se eu estava agitado, se a minha agenda estava complexa, será que foram palavras que levaram bênção para as pessoas que entraram em contato comigo? Será que ao me reportar a outras pessoas, eu também levei bênçãos sobre essas pessoas, as outras que a conhecem? O livro Parábolas de Jesus tem um texto interessante. Ellen White escreveu assim: o poder da palavra é um talento que deve ser diligentemente cultivado. De todos os dons que temos recebido de Deus, nenhum pode ser maior bênção do que este. Com o uso da voz, podemos convencer e persuadir, podemos orar e louvar a Deus, e podemos falar aos outros sobre o seu amor. Eu achei incrível esse texto. Ela diz assim, que o dom da palavra é o dom maior que Deus deu ao ser humano. E esse dom, diz ela, deve ser utilizado para que nós louvemos ao Senhor, para que nós oremos, né, façamos orações intercessoras, para que nós falemos do amor de Deus às pessoas que estão ao nosso redor. Quais são as maneiras impróprias de usarmos a palavra? Eu tomei a liberdade e coloquei alguns itens aqui para a gente refletir. Para injuriar, coloquei aqui, caluniar as pessoas. As ofensas e calúnias são armas muito velhas. E é interessante que a gente está vendo hoje, entre políticos, entre as pessoas da sociedade, utilizando demais não é dom, né? Esses relacionamentos ou essas palavras. Você vê todos os dias, pessoas caluniando, pessoas falando de outras pessoas, ofendendo as pessoas. Nas ruas a gente vê isso. Eu estava vindo para casa agora à tarde, e uma pessoa dirigindo um carro fechou a outra pessoa, que estava com outro carro. E rapidamente a pessoa abaixou o vidro, estava naquele momento, por acaso, também com o vidro aberto. Eu comecei a escutar várias palavrões, e já virou uma confusão ali perto do sinaleiro. E um deles encostou o carro pertinho do outro, e já virou ofensas entre eles. E eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a xingar, a ofender, a gritar com uma outra pessoa, simplesmente porque uma a fechou no trânsito? Um dos exemplos mais deploráveis deste venenoso processo, nós encontramos na história, no Império Romano. Cícero, por ódio político, ele difamava o general Marco Aurélio. Mas esse general Marco Aurélio, ele era um dos deputados da cidade de Roma, era um dos senadores da cidade de Roma. E a história diz assim, que anos mais tarde, Cícero aumentou essas calúnias e as injúrias, e ele começou a ofender a mulher de Marco Aurélio, dizendo que ela não era uma mulher impoluta, não era uma mulher, era uma mulher que tinha dificuldades na sua vida social. E o tempo passou. E a história diz assim que Marco Aurélio tornou-se imperador de Roma. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele prendeu Cícero. E ao ele prender Cícero, a mulher que o odiava por causa das calúnias que ele dizia, né, em tempos idos, a mulher pediu a cabeça de Cícero. E a história diz assim que Marco Aurélio, infelizmente, ele cedeu ao apelo da mulher e Cícero foi decapitado. E para mostrar a indignação com essa pessoa, Marco Aurélio fez o seguinte: no enterro de Cícero, com a cabeça decapitada, ele foi até lá e pegou centenas de alfinetes
E a história diz assim, que ele foi alfinetando a língua desse homem que já estava sendo levado para a sepultura. Injúrias, calúnias. Eu gostaria que você lesse comigo o livro de Êxodo, no capítulo 23, verso 1. Êxodo, capítulo 23, verso 1. E a Bíblia diz assim: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosa. Transmitir boatos, transmitir falsos testemunhos. É interessante que ontem eu também vi pelas redes sociais um exemplo muito claro disso. Um jogador de futebol, um jornalista, ele pegou algo na rede social e ele colocou no seu WhatsApp, o jornalista, sobre esse jogador de futebol. E rapidamente ele percebeu, depois que ele colocou ali, minutos depois, diz ele que ele percebeu que ele havia cometido um engano. E que aquilo que ele tinha visto, alguém passou para ele, era uma montagem, não era a verdade. E o que ele fez? Rapidamente esse jornalista, famoso aí das crônicas esportivas, ele apagou a notícia que ele havia dado sobre esse jogador. Acontece que a família do jogador leu o texto e ligaram para ele. E ele estava treinando em um dos estádios lá de umas academias de esporte aí de São Paulo. E esse moço foi rapidamente à televisão e pediu para uma entrevista. E ele disse: olha, é o seguinte, fulano de tal mentiu, ele escreveu algo errado sobre minha vida, eu não falei isso, eu não disse isso, e eu estou já com os meus advogados processando o jornalista. E hoje eu vi uma notícia rápida, apareceu assim uma notícia rápida no meu celular, e dizia o seguinte: o jornalista está tão apavorado porque a torcida do time desse jogador, 10 pessoas entraram em contato com ele de ontem para hoje o ameaçando de morte. Eu fiquei imaginando que é uma frase mal colocada, que é uma palavra maldita, uma verdade que não é verdade, é uma inverdade, o que pode ocasionar na vida das pessoas. A Bíblia diz aqui, no verso 1 de Êxodo 23, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunhas maldosas. Quais são as maneiras impróprias de usar a palavra? Para injuriar e caluniar as pessoas, para transmitir boatos e para andar como mexeriqueiros. Às vezes, irmãos, eu percebo que dentro da nossa comunidade cristã, a gente tem uma dificuldade muito grande com as nossas palavras. E às vezes nós facilmente passamos informações uns para os outros, sem saber realmente se essas informações são verdadeiras ou não. E a Bíblia, o que ela fala sobre isso? E ela diz aqui, por favor, veja em Levíticos no capítulo 19, no verso 24. Veja a orientação de Deus para o seu povo, quando eles estavam ali a caminho de Canaã. Levíticos 19, verso 16. Vejam o que diz a Bíblia. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Vejam que impressionante, que conselho. Aquele que gosta de fazer intrigas, falando de um, falando de outro, aquele que gosta de ficar olhando para o lado, não para servir, não para edificar, mas que gosta de bisbilhotar, de falar da vida alheia. O texto aqui é claro, o Senhor diz para todos nós, e Ele diz novamente, vou ler: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Eu também coloquei aqui que criticar o procedimento e as deficiências dos outros também é uma falha que muitas vezes temos. Abraham Lincoln, ele citou uma frase, ele disse o seguinte: tenho o direito de criticar quem tem o coração para ajudar. Tenho o direito de criticar quem tem o coração para ajudar. Eu acho que se nós
pudéssemos seguir os conselhos bíblicos, se nós pudéssemos a cada dia pedir mais que o Espírito Santo controlasse as nossas palavras, eu acho que nós viveríamos melhor entre família, entre amigos, entre irmãos espirituais. Eu estou olhando e olhei para esses textos hoje, e eu os coloquei aqui não para falar para você. Eu confesso que eu estar lendo sobre esse tema, eu comecei a comparar textos na Bíblia e disse: Claudemir, como você tem que crescer, como você tem que melhorar. Porque qual é a nossa tendência? A tendência é sempre ver os limites das pessoas que estão ao nosso redor. E a nossa tendência é não valorizar as suas virtudes. E você já parou para pensar que muitas vezes nós agimos assim dentro de casa? Às vezes nós olhamos para a esposa e a nossa tendência como marido, como homem ali dentro da casa, é minimizar as virtudes que a esposa tem. Mas sempre a gente está valorizando as suas limitações. Sempre diz assim: olha, está vendo? Eu sabia que você ia fazer isso. Olha, veja, mais uma vez você errou aqui. E às vezes a tendência nossa é simplesmente minimizar o que tem as pessoas de virtude. A gente nunca elogia, a gente nunca enaltece as pessoas. Dificilmente a gente vê o lado positivo das pessoas. A gente sempre tem algo para falar das suas limitações. É interessante também que o povo de Israel tinha uma grande dificuldade. Se você olhar para os textos da palavra do Senhor, você vê que eles tinham muitos problemas. E um dentre eles era murmuração. Você conhece pessoas que só vivem murmurando? Só vivem reclamando? Só veem o lado negativo das coisas? Veja o que nós encontramos em João, no capítulo 6, verso 43. Jesus chamando a atenção das pessoas que estavam ao seu redor. Veja o que ele diz. Evangelho de João, no capítulo 6, verso 43. E a Bíblia diz assim. João 6, 43. Respondeu-lhe Jesus. O que ele diz aí? Não murmureis entre vós. É interessante que as multidões sempre acompanhavam Jesus Cristo. E em alguns momentos você vê, se você depois for aí e olhar aí através de uma chave bíblica, você vai ver essa palavra murmuração, como muitas vezes as pessoas que estavam ao redor de Jesus ficavam murmurando, ficavam criticando, ficavam falando das suas ações e de sua palavra, sempre vendo o lado negativo. É interessante que você vê isso também muito na jornada de Israel, do povo hebreu, quando eles saíram do Egito e vão para Canaã. Eles paravam em algum lugar, faltava água, o que eles faziam? Murmuravam. Se faltava o pão, eles murmuravam. Se o sol estava muito forte, eles murmuravam. Sempre, sempre, sempre murmurando. E a Bíblia mostra como que Deus abomina pessoas que vivem murmurando. Filipenses 2, verso 14 diz assim: fazei tudo sem murmurações, sem contendas. Irmãos, também coloquei aqui um outro lado negativo das palavras. Proferir palavras torpes, obscenas e fúteis. Eu fiquei um pouquinho preocupado, eu andei com os desbravadores esses últimos dias. Também andei com os aventureiros. São meninos de 6 a 9 anos, meninos de 10 a 15 anos. E às vezes à noite eu estava ajudando as nossas cozinheiras, estavam só duas para fazer comida para 60 meninos. Imagine você fazer comida para 60 garotos de 10 a 15 anos em duas pessoas. Quando eles chegavam à noite era aquela correria, né? Porque garotos, né, parece que tem, o saco é vazio, né? O que
que entra vai embora. E o que eu fazia? Eu falei, bom, as meninas estavam cuidando bem do clube, dos meninos e das meninas, e eu ia lavar louça junto com as mulheres, e tinha aqueles madeirões assim, com as torneiras, né? E como daqui lá na parede assim, várias torneiras, eu ia com aquelas bacias, às vezes ficava meia hora, uma hora ali esfregando bacia e panela. E vinha a garotada, né? Então você escuta de tudo, meio escuro, então ninguém sabia quem estava ali, se era pastor, se era desbravador, quem estava ali no meio do negócio. E você ficou ouvindo, né, a conversa. E em alguns momentos, eu falava, meu Deus do céu, teve umas 2 vezes que eu tive que interferir, porque não estava mais dando jeito de ficar ouvindo, né, as palavras dos meninos. E eu fiquei pensando, eu sei que não é culpa dos pais, eu sei que as dificuldades das famílias são grandes, mas eu olhei para aqueles meninos e falei, meu Deus, são meninos das famílias da minha igreja, como um todo, né, que estavam ali. E eu fiquei vendo o nível das palavras daqueles meninos. E eu fiquei pensando na minha casa. Será, queridos, que na minha casa as palavras torpes, os palavrões, por ser uma casa onde nós vivemos como cristãos, será que eles são abolidos totalmente? Será que em nossa vida cristã, queridos, a gente cuida com essas palavras, ou a gente solta as coisas assim, no momento em que nós estamos nervosos, agitados? Eu confesso que eu fiquei muito preocupado em ver o nível das palavras dos nossos meninos. Eu queria ler com você Efésios, no capítulo 4, verso 24. E aqui em Efésios, no capítulo 4, verso 24, veja o que diz a palavra do Senhor. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Queridos, você e eu fomos revestidos de um novo homem. Nós fomos criados segundo Deus para a edificação das pessoas. Nós não fomos criados por Deus para usarmos palavras torpes, imorais, dirigir as pessoas da nossa casa de uma maneira inadequada. Meu desejo nessa noite é que, ao estarmos relembrando alguns textos da Bíblia, nos nossos relacionamentos, com as nossas palavras, a gente possa pedir que o Espírito Santo cada vez mais nos purifique a mente, para que as nossas palavras sejam de edificação para as pessoas. Aqui mesmo no livro de Efésios 5, verso 4, diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, que saia de nós ações de graças. Eu vou ler com o verso 3 para a gente entender melhor. O capítulo 5, todo ele fala sobre isso. Veja, verso 1: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graça. Vejam, queridos, que interessante, aqui diz assim: como convém a santos, santos, você e eu, santidade em Jesus Cristo, você e eu buscamos a santidade. Esses dias atrás alguém colocou e postou para mim no WhatsApp algo, na hora eu levei um susto, porque
eu abri o WhatsApp e falei, meu Deus, o que essa pessoa pensou em me enviar isso? E de repente, a pessoa rapidamente, ela me mandou um WhatsApp, falou, pastor, por favor, delete, não queria mandar para você isso, foi um engano. E respeitosamente eu disse, querida, fica tranquila, eu sei que aconteceu por acaso. E a pessoa ficou tão preocupada que ela me ligou para pedir desculpas. E realmente foi um erro que essa pessoa cometeu, pelo tudo que eu entendi, mas eu fiquei pensando, quantas vezes, queridos, nós não falamos, mas enviamos no WhatsApp piadas que não são piadas de pessoas santas. Frases que não são frases que nós utilizamos. Às vezes a gente vê uma frase de um líder político do nosso país, uma frase, desculpe a palavra, estúpida, e a gente vai e coloca essa palavra ali dentro do nosso WhatsApp, e compartilhamos com outras pessoas. Devemos tomar cuidado. E a minha pergunta nessa noite é a seguinte: as nossas palavras são verdadeiras? As minhas palavras são bondosas? As minhas palavras são necessárias? Quando eu abro a boca para falar, será que elas são necessárias? Será que elas são edificantes? Rapidamente eu queria ver com você maneiras próprias ou corretas de usar as palavras para a gente terminar esse momento com coisas positivas. Eu coloquei aqui maneiras próprias de usar as palavras, e a primeira frase eu coloquei falar pouco e com prudência. Às vezes eu tenho dificuldade com isso. Primeira parte, falar pouco. E um provérbio latino que diz assim: cala-te ou dize alguma coisa melhor do que o silêncio. Eu achei essa frase muito interessante. Cala-te ou dize alguma coisa melhor do que o silêncio. No Talmud há o seguinte conselho: quando falares, fala pouco, porque quanto menor for o número de tuas palavras, menos errarás. Salomão, e eu vou terminar com esse provérbio, diz em Provérbios 13, verso 3, ele diz assim: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Vejam que texto incrível. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Meu desejo nesta noite é que você não veja essa pequena mensagem como chamando a sua atenção. Eu gostaria que você olhasse para o que comentamos nessa noite, para os textos da Palavra do Senhor, e o texto de Ellen White no livro Parábolas de Jesus, como um alerta. Porque eu confesso para vocês que as palavras de Donald Trump essa semana me levaram a pensar sobre as boas palavras. E ele, na sua esfera de liderança, e cada um de nós na nossa esfera de liderança, de influência dentro da nossa família, entre os nossos amigos, na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso colégio, aqui na igreja, com todas as pessoas que vivem ao nosso redor, que você e eu possamos pensar um pouquinho mais em usar esse dom que Deus nos deu, o dom da palavra, para edificar e abençoar as pessoas que entram em contato conosco. Que Deus os abençoe. Amém. Colocai-vos em pé para a gente orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos enche de sabedoria. E através de Salomão, através de Jesus Cristo, nós podemos ver palavras de entendimento, para que nós possamos repensar um pouquinho, meditar mais e cuidarmos mais nas palavras que utilizamos às pessoas que vivem e que estão sempre ao nosso redor. Senhor, vivemos numa agenda complicadíssima. Vivemos ansiosos, porque corremos contra o tempo,
A gente sai para as ruas, congestionamentos, acidentes, preocupação com assaltos. A gente chega em casa, as contas, a pressão do dia, o consumismo, o capitalismo que toma conta da gente. A gente precisa ser sempre o melhor, a gente precisa sempre estar atendendo as pessoas, a gente precisa sempre estar correndo para lá e para cá. E às vezes as circunstâncias, Senhor, nos abalam, mexem com a nossa mente, mexem com o nosso coração, muitas vezes nos desequilibram emocionalmente, mas Senhor, por favor, que o Teu Santo Espírito nos dê harmonia, nos dê equilíbrio, e que através de nossa mente, as nossas palavras possam servir de alento, de conforto, de bênção, de edificação às pessoas que estão sempre ao nosso redor. Que ao voltarmos para casa, possamos voltar com a Tua presença em nossa vida. É a bênção e é o pedido que o fazemos nessa noite, em nome e pelo amor de Jesus Cristo. Amém.